Depois que o Ei Nerd fez o vídeo de Jiren vs Saitama, muita gente pediu para eu me pronunciar a respeito desse assunto. E é óbvio que eu falei que eu ia fazer isso, e só para variar, a fanboyzada de Dragon Ball veio dar chilique e baixar o nível. Então bora comentar a respeito. Bom, galera, eu não vou me limitar a responder o que foi dito no vídeo de Jiren vs Saitama e muito menos dizer quem é que venceria numa luta entre os dois. O objetivo desse vídeo aqui é apenas comentar os argumentos que foram utilizados tanto pelo Ei Nerd quanto por quem comentava para tentar refutar ele. A principal crítica das pessoas era dizer que o Ei Nerd estava analisando o conceito dos personagens e não analisando os feitos reais dele. Ou seja, supostamente tentando vender a ideia de que você só pode analisar os feitos, você não pode analisar os conceitos. Primeiramente, eu gostaria muito de saber quem foi que escreveu o manual de regras dos canais que analisam batalhas de personagens de outros universos, para ter criado a regra de que só vale analisar os feitos. Ah, é mesmo! Esse manual de regras não existe, não é mesmo? E se não existe esse manual de regras, então cabe a cada canal escolher um critério e analisar as batalhas seguindo esse critério. É ou não é? Segundo, me diz uma coisa, quem é que venceria numa luta entre o Galactus e o The Presence? O Galactus, durante toda a sua história, mostrou muito mais feitos do que o The Presence, não é verdade? Afinal, o Galactus apareceu várias vezes, enquanto o The Presence apareceu muito pouco. E quando ele fazia algo, era muito mais metaforicamente do que fisicamente. Só que a gente aceita que o The Presence é mais poderoso do que o Galactus simplesmente porque ele é, conceitualmente, o deus criador de todo o multiverso da DC, enquanto o Galactus é um ser cósmico. Isso por si só já prova que o conceito é superior ao feito. O conceito sempre prevalece acima do feito. E terceiro, vai aqui uma realidade muito triste para vocês. Feitos não servem para verificar se um personagem tem ou não tem força infinita. Não serve. O que limita o atributo de um personagem não é o que ele fez, muito pelo contrário, é o que ele não fez. Se um personagem tenta levantar 40 toneladas e não consegue, e que fique claro, eu estou usando um exemplo meramente hipotético, tá? Que absurdo alguém não conseguir levantar 40 toneladas, não é mesmo? Se um personagem tenta levantar 40 toneladas e não consegue, isso quer dizer que o limite dele está dentro dessas 40 toneladas. Pode ser 30, 35, 38, até as 40, mas se ele não consegue, então o limite está ali dentro. Esse é o conceito de limite. Vou usar um exemplo que o próprio Peter já usou algumas vezes. Quando que você sabe o limite do seu cartão de crédito? É quando ele passa ou quando ele não passa na compra? Se ele passa, como é que você sabe que ele pode passar mais uma vez? Você vai passando até ele parar de passar. É ou não é? Os feitos são meras demonstrações dos atributos, não são limitadores. Se eu digo que eu tenho um chapéu, como que eu faço para provar para vocês que eu tenho um chapéu? Eu tenho que mostrar para vocês esse chapéu, não é verdade? Eu tenho que aparecer com o chapéu para vocês verem esse chapéu. Aí vai estar demonstrado que eu tenho um chapéu. Só que como é que eu demonstro para vocês, como é que eu provo para vocês que eu não tenho um chapéu? Não adianta eu aparecer sem chapéu. Isso não prova que eu não tenho um chapéu, entende? É aquela lógica do Chaves. Ah, o homem invisível está aqui, a prova disso é que eu não estou vendo ele. Não é assim que funciona. Para demonstrar que um personagem tem limite, eu tenho que mostrar algo que ele não seja capaz de fazer para mostrar que aquele ali é o limite dele. Mas como que eu provo que o personagem não tem limite? Não adianta ele ficar realizando uma série de feitos e mostrando que ele pode ir cada vez mais. Isso não prova que ele não tem limite. É impossível provar inexistência de alguma coisa, do limite, apenas através dos feitos. A grosso modo, só é possível comprovar a inexistência de alguma coisa se essa coisa for o que nós chamamos de objeto autocontraditório. Por exemplo, o que seria um objeto autocontraditório? Por exemplo, um quadrado com 3 lados. Isso é um objeto contraditório. Por quê?
ou é quadrado ou tem 3 lados. Não existe quadrado de 3 lados. Quadrado tem um conceito. É um quadrilátero com 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Ter 3 lados é outro conceito. É o conceito de triângulo. Então, através dessa autocontradição, a gente chega na conclusão de que não existem quadrados de 3 lados. Um outro exemplo aqui que seria puramente hipotético, que nunca aconteceu, obviamente, é claro que é uma coisa que eu estou inventando agora, realmente, porque isso não existe, é puramente hipotético, é, por exemplo, sei lá, sabe, um personagem que tem a velocidade da luz, só que demora 5 segundos para ir de canto a outro do planeta Terra. É um exemplo puramente hipotético e que, obviamente, não é possível porque ou você tem velocidade da luz ou você demora 5 segundos para ir de canto a outro do planeta, porque com a velocidade da luz você dá 7 voltas e meia ao redor do planeta, né? Então, como eu falei, é um exemplo meramente hipotético, mas que dá um bom exemplo do que é um objeto autocontraditório. Mas eu estou falando dessa questão, né, do autocontraditório e do limite do personagem para dizer que Dragon Ball também tem exemplos de personagens com determinados atributos infinitos. Por exemplo, os androides 17 e 18. Os androides 17 e 18 possuem energia infinita. É ou não é? Eles podem atirar energia o quanto eles quiserem, gastar o quanto eles quiserem, que não acaba. Nunca acaba a energia deles. E mesmo que essa energia seja infinita, não tem ninguém que sai por aí dizendo que não, eles não têm energia infinita, sabe por quê? Porque se eles tivessem energia infinita e eles gastassem 1% da energia deles, ia destruir o universo inteiro, porque 1% de infinito é infinito. Isso por si só é um argumento autocontraditório, porque para você tirar 1% de alguma coisa, você tem que partir do pressuposto de que existe o 100%. E se é infinito, não existe o 100%. Portanto, esse é um argumento completamente furado matematicamente. Você aceita que ele tem energia ilimitada porque o Dr. Makijero é um grande gênio da ciência que construiu eles e disse que ele tem um gerador de energia infinita. Ponto. Você vai aceitar a fala do Dr. Makijero, você não vai questionar isso. Um outro exemplo, Zuno-sama. Zuno-sama tem conhecimento ilimitado. Ele sabe de tudo. Para eu tentar provar que ele não tem conhecimento ilimitado, eu precisaria ver alguma cena em que ele claramente demonstra não saber sobre algum assunto. Enquanto isso não acontecer, eu devo simplesmente confiar na fala do Jaco de que o Zuno-sama possui sim conhecimento ilimitado. É assim que funciona. Então, nesses casos, a única coisa que nós, público, podemos fazer é o que absolutamente todo mundo faz. A gente tem que flexibilizar o nosso ceticismo e aceitar as informações como elas são passadas. Já que você não possui a contraprova, você aceita as informações como elas são passadas. Como você nunca viu o Android 17 liberando energia até acabar, como você nunca viu o Zuno-sama demonstrando ignorância em algum assunto, e como você nunca viu o limite do Saitama, você aceite a fala do Dr. Gero, aceite a fala do Jaco e aceite a fala do Dr. Genos. Se você aceita os dois primeiros e não aceita o terceiro, isso tem nome, isso se chama hipocrisia. Mas, Bernardo, qual é a sua opinião? Você realmente acha que o Saitama tem força infinita? O que eu acho, a minha opinião, não importa. Eu sou público. Eu não sou autor do mangá ou dos animes. Agora, o que eu posso dizer é que dentro do universo de One Punch Man, até o devido momento, não há absolutamente nada que sirva de contraprova da força infinita do Saitama. Não existe. Ele tem força infinita? Não sei. Nem eu e nem vocês.